Vamos fazer o seguinte, eu vou tentar aqui falando agora algumas coisas para vocês, e se alguém quiser falar, é só pedir, eu paro, e a gente vai ouvindo todos, como a gente fez na última sessão da Câmara, tá? Para que a gente consiga avançar. Bom, a princípio, vocês tiveram aqui na nossa sessão, na última sessão, na terça-feira, uma manifestação ordeira, responsável, onde todos os vereadores conseguiram entender, e naquele momento a gente fez duas coisas que ficou de consenso naquele momento. A gente fez uma, não votamos a urgência da lei, então nós não votamos, colocamos para tramitação interna, para que a gente pudesse ganhar tempo e raciocinar, e marcamos uma reunião para hoje. Essa reunião nós marcamos no sentido de fazer um avanço técnico do que a gente iria construir. Essa reunião foi marcada pelo líder do prefeito, o vereador Tonhão, onde ele colocou para alguns representantes, os advogados, o AIRAM e alguns vereadores. Para que a gente e também, claro, mais importante, o pessoal da equipe técnica da Prefeitura Municipal, para que a gente conseguisse fazer uma leitura e avançar nas tratativas necessárias. O AIRAM, lembro que naquele mesmo dia, ele falou: doutor, posso trazer 2 representantes comigo? Eu falei: claro, se você acha que vai ser bacana para ajudar no processo, sem problema algum, mas que a gente não tem muito espaço, mas acho que mais 2 não tem problema algum. E ficou da gente, hoje às 8 horas, fazer essa reunião para depois estar passando para vocês. Bom, nós tivemos a surpresa, mas isso não tem problema algum, de ter essa manifestação, que também não tem problema algum, e foi de forma também tranquila, não tem nada estragado, nada quebrado, está tudo certinho. Então vamos hoje retomar um entendimento, entendeu? Vamos hoje retomar um entendimento do que nós vamos fazer. Eu vou falar o que eu, nesse momento, tenho na minha mente, e daí, conforme vocês queiram falar, só levanta a mão e a gente vai para a gente tentar nos organizar, tá bom? Bom, nós temos aqui a situação de moradia relacionada a algumas ocupações no nosso município, um assunto. E nós temos aqui a situação das pessoas do Cinturão Verde, certo? Então nós temos esses 2 assuntos para poder aqui atender a todos vocês. Tem algum outro assunto não relacionado a esse? Isso. Então nós vamos aqui ver como vamos conduzir, tá bom? Num primeiro momento, tem os advogados, infelizmente o doutor Evandro passou mal, né? Só está o Lucas, né? Luciene? Perfeito. Então, vocês querem vir aqui compor a mesa para a gente, para poder até falar com a população de o que a gente pode fazer, por favor? Que o doutor Evandro, que é também um advogado que ajuda vocês, infelizmente passou mal a pressãozinha dele lá para explodir. E foi para o hospital ou foi para casa? Tá. Foi para casa. Foi pro UPA. Foi para você? Por favor. Cadê? Tá aqui, ó. Tá aí. Veja se vocês concordam previamente com o que eu vou falar. Nós temos então um problema de habitação, pois temos os problemas das pessoas que estão em ocupações. Então, o problema de habitação para essas pessoas de ocupação é planejamento e projetos que nós vamos solicitar ao Executivo, ao Governo do Estado e ao Governo Federal, uma situação tripartite,
onde nós vamos ter que avançar com construção de casas habitacionais. Então, essa é uma situação. Daí nós temos a situação da lei, uma lei que foi aprovada, aonde a lei, o cerne de questionamento de muitos de vocês é que quem está em ocupação, certo? Quem está em ocupação não pode fazer o cadastro único. Cadastro, esse é o cerne da solicitação de vocês. Então vamos marcar aqui. Então, quem está em ocupação não pode fazer o cadastro. Bom, por que foi feita essa lei? A maioria das pessoas que fizeram essa lei, que aprovaram, eles tiveram o entendimento que tinha muitas pessoas se aproveitando. Perfeito. Então, eles fizeram essa lei para restringir esses aproveitadores. Porém, nada na vida é 100%. Existem aproveitadores e existem pessoas que precisam. E é esse o ponto que choca. Ou seja, a lei não deixa pessoas que estão na ocupação, que precisam de habitação, de fazer o cadastro. Certo? Vamos por aqui. Então, seriam as pessoas que realmente necessitam versus pessoas que têm dolo, pessoas que realmente estão se aproveitando de situações. Basicamente, de forma bem ampla, nós temos essas duas situações: construção de mais habitação e a melhora do escrito da lei no setor de ocupação e habitação. Agora eu vou falar sobre o outro assunto, que é o assunto do cinturão verde. Só para a gente passar para o cinturão verde, as pessoas que estão em ocupações no nosso município concordam que principalmente são essas duas situações que a gente precisa discutir? Tá, joia? Por favor. Nos parece que está meio não é bem assim. Na realidade, a lei ela não foi criada para punir pessoas que têm má intenção. Isso daí tem outras leis que pedem isso. O próprio movimento, inclusive, se organiza e exclui. No caso da ocupação São João, as pessoas que estão lá que precisam. Essa lei foi criada em novembro de 2021. Não sei se o senhor, 2020, não sei se o senhor já era vereador da época, mas foi aprovado no 2020, 100% dos vereadores, porque havia ocorrido ocupação em terras municipais, duas ocupações que foram reprimidas pela prefeitura, do policial, inclusive a primeira do despejo foi ilegal, porque sem mandato, foi de um dia para o outro, e a segunda também. Então, a questão da lei, nós não concordamos que seja essa leitura, que é para excluir pessoas ou para punir pessoas que têm má intenção. Na realidade, no nosso entendimento, a lei é para punir aqueles que lutam pela terra. Essa é a lei. E assim, para adiantar, nós não vemos que são coisas separadas. Uma coisa é o cinturão, outra coisa é a ocupação. Porque aqui são famílias que lutam para permanecer na terra, no território ocupado, seja uma ocupação urbana como a São João, seja uma ocupação rural, no caso do cinturão verde. A lei, no caso, quando rege sobre terras ou sobre ocupações, vai atingir os dois. Então, no nosso entendimento, por isso que as famílias aqui estão unidas, o entendimento é esse. Não, perfeito. Eu só divido o cinturão verde porque tem também o entendimento da produção. Só apenas isso. Então, o cinturão verde tem um algo a mais.
mas só isso. A lei foi feita em novembro de 2020, eu ainda não era vereador, né? Então a gente começou a ser vereador em 2021, mas não que a lei venha para punir um ou punir outro, não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é apenas o seguinte, que nós temos uma lei que impede que pessoas que estejam em ocupações de fazer o cadastro. Então ela age em todas as pessoas que estão ali. Se ali tem pessoas que realmente precisam, impede essas pessoas de fazer o cadastro. Se ali tem pessoas se aproveitando de uma situação, impede também essas pessoas. Mas só isso. De forma geral, quem está na ocupação fica impedido de fazer o cadastro. É isso que a gente... Isso. Quem está lutando. Exato. Então você faz uma lei se preocupando muito com aproveitadores, mas acaba punindo isso. Exato. Então acho que ficou bem claro essa situação. Então, em relação às pessoas hoje aqui que estão com a situação de ocupação do nosso município, de algumas áreas, os dois pontos principais seriam a gente conseguir ter uma visão de planejamento, de busca de habitação para contemplar as famílias e, ao mesmo tempo, que consigamos pegar essa lei e fazer um descritivo melhor. Essa é a luta inicial. Em relação ao Cinturão Verde, que não foge desse assunto, mas também temos a situação que muitos que estão lá são produtores, né? Então você precisa ter esse entendimento que vocês foram levados lá para produzir, vocês investiram, até eu falo assim, não, você vai lá, tem só o investimento, tem uma cerca, uma caixa d'água, a gente vai ressarcir isso. Não, tem história, tem tempo de vida, tem dedicação. Isso de forma abstrata, às vezes você não consegue nem dimensionar valor. Então nós temos que ter esse entendimento dos produtores. E claro, tem pessoas que fingem ser produtores, então vamos ter esse olhar, cuidar disso também, mas muito provavelmente a maioria são produtores e daí a gente precisa nos preparar para isso. O que a gente precisa? Então, em relação a toda essa situação, primeiro que vocês concordem que os problemas a serem resolvidos sejam esses, basicamente, de forma ampla, esses três. Quais os três? Construção e planejamento de habitações, a garantia de um escrito da lei que possa salvaguardar melhor todas as pessoas, e isso já vai também respingar em todos do Cinturão Verde, mas no Cinturão Verde tem um a mais, que é o terceiro ponto, que é a situação de, se a pessoa é produtora, ela não quer só uma habitação, ela quer, se for para sair de lá, ir para uma área que possa produzir, ou que ela seja reconhecida e possa ficar lá, se lá for colocado para manter a produção. Então, se vocês concordarem que os pontos a serem discutidos, avançar de forma técnica, são esses três, que era o que eu tinha em mente, e era o que eu ia começar a conduzir a partir de hoje, porque a gente precisa avançar nisso, porque é muita gente que está clamando por essa insatisfação. Então, se for assim, agora, claro, vou dar a palavra para vocês, para que a gente possa anotar alguns avanços. Então, por favor, o doutor Lucas. Bom, eu acho que é importante os trovers colocar a questão da APA, da intervenção ambiental, porque os trovers têm que ser dentro da APA, judiar. Então, não é um caso tão simples de pegar essas pessoas e colocar em outro lugar, sem ter uma participação menor. Então, né, a questão da APA, que a gente sabe que tem um projeto da prefeitura de revogar a APA. Então, a questão é o projeto. Outro ponto urgente que é a construção da rodovia, porque o DENIT está notificando os moradores, e está uma pressão para
validar. E, inclusive, para ligar com a questão da lei, permitir, né, esse aluguel social de 6 meses seria uma possibilidade de desapropriar esses lotes. Então, por isso a nossa preocupação hoje com essas populações, porque já tem o traçado, já tem o desenho, e eles estão indo lá pressionando, falando que vão ter que desocupar a área porque a rodovia vai ser construída. Então, eu entendo assim, o terceiro ponto, né, discutir quem é produtivo, quem não é, cumprindo a função social da terra, tudo bem. Isso é a médio prazo, né? De longo prazo temos que resolver, mas a curto prazo tem essa questão, que são 15 lotes, mas que é uma questão quase cotidiana de não saber quando o ordinante vai chegar e vai tirar as cercas, né? Tirar a propriedade, as árvores desses moradores. Então isso aí eu acho que é muito importante. O professor Leão tentou articular também com o procurador federal, mas está sendo muito difícil. Então acho que a Câmara tem que se posicionar sobre isso, porque são questão de vidas, de pessoas que estão lá há 20 anos plantando, vivendo da terra e não sabem se amanhã vão estar podendo realizar esses trabalhos. E relembrando, esse pessoal que estão lá na área que vai passar estrada, estão aguardando a indenização do delito de vamos passar para eles, né? Mas só que já foram falar para eles não criar uma expectativa muito grande e não vão dar nem para o dinheiro não vai dar nem para eles comprar uma casa para eles morarem. O senhor entende como é que é a situação? Então passaram valores para eles primeiro, depois voltaram atrás desse valor, falaram que é errado e vão pagar uma indenização para eles, porque eles não vão poder ter uma moradia. E aí, como é que vai ficar? Vai ficar mais 17 moradores que eu tenho a lista para cima do município resolver essa situação. O senhor entende como é que é a situação? Sem contar com relação à APA. O plano deles de estudo da área não tem passagem para os animais transitar de uma APA para outra. Vocês sabem que lá tem uma biodiversidade. Esse dia até a onça a gente tinha na área. Então, como é que esses animais vão fazer para transitar? A gente está tendo relatos dia a dia lá de animais silvestres que vai se alimentar, que está transitando na área. Então, tem toda essa situação. Fora o impacto que vai dar para o Rio Paraná. Né? Fora o impacto que vai dar, porque a MS Pantanal já está acabando com o nosso rio. E agora com essa estrada, não sei como é que vai ficar. Porque a estrada não está com plano diretor. Então, ela nem deveria existir. Assim como para dentro da APA, a APA não tem plano de manejo. Não tem comissão gestória também. Então, a Câmara tem que cobrar a prefeitura que seja feito dentro da legalidade para a gestão dessa área. Porque uma APA tem um impacto muito grande com o equilíbrio ambiental da cidade, pensando nesses impactos climáticos que nós temos hoje. Então, tem que considerar isso. Em 2021, não sei se vocês se lembram, eu tenho contato com a Márcia do Cinturão e com o prefeito, que deu um prazo até julho de um ano, do primeiro ano, julho do segundo, terceiro, nunca que resolveu. A questão de relocação, outra possibilidade para o pessoal do Cinturão. E nada foi resolvido, já se passaram quase 3 anos, 3 anos e meio. Ontem nós tivemos, o Marinho e falou assim, olha, a gente quer resolver, o município não quer receber. Então não tem uma possibilidade de relocamento, não tem a possibilidade de comprar uma casa, porque o dinheiro não dá, e não tem nada da prefeitura, um posicionamento do prefeito, onde vai colocar, onde não vai, e fica nessa situação. Agora se fala em aluguel social. A gente está muito preocupado com tudo isso. São, obviamente, bom dia a todos e todas que eu comentei. O bracinho estão doendo. Cara, um projeto muito grande. Dando cano, segurou o celular. É fundamental. Mas é importante, Cassiano, a questão da moradia, que o projeto que veio, foi colocado na pauta essa semana, precisa ser também debatido no seguinte sentido, eu já até sugeri o encaminhamento dele não tramitar, certo? Porque é um projeto de lei, ele é ineficaz do ponto de vista de acesso à moradia, porque o primeiro ponto debatido é a construção de moradia, certo? A gente entende os trâmites de conseguir financiamentos habitacionais para baixa renda, só que não faz sentido você querer inserir um artigo
permite o aluguel social, sendo que você ainda vai manter sem o acesso à moradia. Seja as famílias da ocupação cinturão, seja as famílias até mesmo do cinturão verde. Eu explico, é muito importante esclarecer, que tem gente que fala, mas como que o cinturão verde tem a ver com a lei 37 e 17? Explico. Porque lá o contrato é precário, um tipo de contrato precário dentro do direito. A partir do momento que a prefeitura te notificar para você sair, é o acordo que tem velado dentro desse contrato. O acordo qual é? A botina e a bunda. Certo? E aí, se você resistir, você não sair, você vai estar ocupando irregularmente uma área pública. Entendeu? O cerne do debate precisa sim ser. Todas as pautas são contáveis. Eu não tiro uma linha. Só que a lei 37 e 17 e o seu projeto de lei que tenta criar dar uma flor na mão do carrasco, mas a guilhotina está lá. O direito à moradia, o direito à reforma agrária está indiscutível na nossa Constituição Federal, está muito claro, inclusive é muito equivocado você dar o termo a essas famílias invasoras, porque se o próprio STJ reconheceu que quando a população ocupa para reivindicar um direito constitucional, não é esbulho, não é invasão, não é crime. Não é crime. Porque ele está reivindicando em prol da coletividade. A invasão é quando existe interesse privado. E é isso. Então é importante debater esse abertura do projeto de lei. A terra tem a função, né, de produzir. Então, o cinturão verde é uma área de produção, uma área de reserva. Então, nada mais justo do que para essas pessoas ajudar a terra, ajudar os filhos, ajudar os... Eu posso completar essa parte e dizer assim, que você vai ter esse aluguel social, né? Mas as pessoas que moram no cinturão verde, elas não querem casa, elas querem plantar, morar num campo ou numa área periurbana para produzir. Isso, para poder produzir. Não adianta colocar numa casa popular ou uma casa vertical, que é a casa da habitação vertical, que as pessoas não conseguem ver, a gente coloca 10 pessoas dentro de um apartamento daquele. E aí, pensando que eles, mesmo que tenham indenização, vocês não vão conseguir comprar uma terra pela especulação imobiliária por conta dessas empresas do setor do eucalipto, solar e papel. Vocês não vão conseguir. Entendeu? O INCRA já mostrou que houve um aumento dos preços da terra em Transambolas. Ou seja, vocês não vão conseguir comprar em canto nenhum, ainda mais na porção oeste do estado. Então, vocês não vão conseguir comprar terra. Então, eu acho que temos um ponto. Então, vai ter especulação imobiliária, vocês não vão conseguir também ter a ocupação. Alugar com casa, né? Porque agora vai ter o Orel, vai ter a nova linha da Eldorado. Que é outra indústria grande, dentro da própria Eldorado. Acho que essas coisas também têm que ser pensadas. Só aproveitando o período, né? Da bola de literatura, uma linha deixou bem claro também. Se os moradores, isso foi um questionamento de uma moradora que está na área. Se o morador não concordar com o valor da indenização, de qualquer maneira, ele vai ter que sair, nem se for na volta, entendeu? Entende como é? Força policial. A partir do momento que o quando ele está fazendo, ele tem que sair. Aí ele vai entrar na justiça, aí vai 10, 20 anos para fazer o que fazer. Tá bom? Dessa maneira também. Outro ponto que eu acho importante esclarecer é a questão técnica dessa lei. Essa lei está sendo atacada, né? Inclusive, o recurso já está saindo do STF. Então, essa lei ela pode ser considerada inconstitucional. Então, a gente pode imaginar que não seria profícuo, ou seja, que seria um dispositivo que, de repente, não vai ter nem eficácia. Né? Esse é um ponto importante para ser colocado aqui. Né? É uma lei que ela ainda está sendo discutida em face da sua inconstitucionalidade. Afinal de contas, ela fere o Estatuto da Cidade, ela fere o artigo 6º da Constituição. Né? Então, eu acho que isso daí é um ponto importante. Como é que você vai colocar, mover todo o legislativo, fazer todo o processo de inserção de um dispositivo numa lei que pode ser que não tenha aí plena eficácia em tempos futuros. Outra questão importante se dizer é qual é o sentido de você colocar esse artigo, sendo que há uma lei já específica de aluguel social, porque justamente tem
que obsta o cadastro de pessoas, porque você vai justamente tratar de pessoas que estão em situação de ocupação, né? Então seria uma saída temporária, uma saída precária, uma saída injusta, você pagar 6 meses de aluguel dessas pessoas, quer dizer, resolve, né? Não deixa de ser um projeto higienista, porque você vai tirar aquela população que está incomodando ali, vai distribuir pela cidade, vai pagar aluguel por 6 meses, e essas pessoas depois, se não colocadas dentro de um processo de inserção social, sair do estado de vulnerabilidade, com emprego, né, com acesso aos serviços públicos, aos aparelhos públicos, elas vão voltar de novo para a vida. Então isso tem que ser pensado. Quando você vai inserir no plano normativo alguma lei, você tem que pensar em todo o contexto socioeconômico que envolve isso. Por exemplo, qual vai ser o impacto? Né? Porque vai aumentar a demanda. Então, o preço do aluguel. Será que o aluguel social vai conseguir pagar um imóvel minimamente digno para essas pessoas? Né? Qual vai ser o impacto diante de uma realidade próxima que nós estamos tendo aí, que é a vinda, a retomada da G3, e nós sabemos que nós já passamos por isso em tempos passados, qual é o preço de um aluguel aqui para Três Lagoas. Tem casa para todo mundo, né? Então, antes de você colocar no plano normativo qualquer coisa, você tem que ser bem construído do que é a verdade disso, né? Então, esse ponto precisa ser analisado, porque a questão central, doutor, é a ausência de moradia que a gente tem. Estou falando aí na ocupação São João, mas também na questão do cinturão verde, na realocação periurbana, como vai ser colocado isso? Então, antes de tudo isso, tem que ser planejado, tem que ser verificado dentro do orçamento as possibilidades, inserido no orçamento, e você joga um aluguel para 6 meses, prorrogado para mais 6 meses. Assim como a lei, né, que o senhor disse que ela é para pessoas mais intencionadas, mas a lei ela tem um efeito de alerta homens, e ela serve para todo mundo, senão ela fere princípios da economia, né? Não, eu entendi, o objetivo dela seria isso. Mas eu não falei. Não, o que o senhor quis dizer que a lei, na verdade, ela poderia coibir pessoas mais intencionadas, e acaba atingindo todo mundo, né? Então, e o aluguel social, ele também vai atingir todo mundo, porque a lei ela tem que ter um caráter genérico, né? E depois, especificamente em cada caso, ela é regulamentada sobre outras formas normativas que a gente tem. Então, todos esses pontos eles precisam ser discutidos aqui, né? Porque senão a inquietação das pessoas vai continuar a mesma. A gente pode, inclusive hoje foi cancelada essa reunião pela presença delas, mas elas vão estar aqui sempre até que o problema delas seja resolvido. Bom dia a todos. Só salientando assim, no sentido, esses levantes aí são todos amplamente favoráveis, né? Que seja acertado, mas só lembrando que no caso da situação São João, ela se desenrolou num período muito difícil, né? Onde pessoas, em função da Covid, perderam seus empregos, ficaram adoentados, assim sucedeu. Então, essa questão da ocupação de São João, ela tem que ser bem revista, mas muito bem revista, no sentido de apoiar os moradores que estão ali, porque nós estamos ali, no sentido de 3 anos, nós formamos 3 anos em junho, sem nenhuma situação de assistência, de barraco de lona, onde fomos ameaçados, alguém que teve uma situação de construir um barraco de tijolo, alguma coisa assim, foi ameaçado de demolição, né? Mas assim, só quero ponderar que ela se desenrolou dentro de uma dificuldade geral, né? Onde muitos estavam sem emprego, sem assistência social, sem tudo. E isso tem que ser ponderado justamente para que as pessoas que estão ali não seja, eu tenho alguma situação, teve pessoa que tinha dinheiro e que perdeu e que se abrigou ali. Entendeu? Esse é um ponto que eu queria deixar também falando da São João, nós, doutores, caríssimos amigos, né? Com certeza nós todos estamos aqui numa só função. Função de quê? De lutar pelos nossos direitos. Eu dou graças a Deus que esse sol é quente, porque meu barraco, quando chove, é melhor ficar lá fora do que dentro do barraco. Então, é uma luta que, sinceramente, eu já tenho 71 anos. É uma luta que eu vejo que dos doutores que estão lutando por nós, é da Câmara também, está entendendo? É a luta de nós todos. E porque é a luta de nós todos, nós
temos que fazer o que estamos fazendo hoje, erguer essa bandeira, né? Erguer a bandeira de não badernar, não quebrar patrimônio público, porque nós não estamos aqui para isso, mas estamos aqui sim, para falar do nosso direito, do nosso respeito, porque do momento que você está debaixo do barraco de lona, passando, vendo cobra passar, escorpião passar, tudo passar pela gente, não temos água, não temos luz, pedimos um vizinho para poder arrumar um balde de água, alguma coisa assim, para tomar um banho. Ali tem família que é cadeirante, idoso igual eu, crianças, né? Então, igual no Cinturão Verde, tem todas essas famílias também produzindo, porque muitos acham também que o povo do Cinturão Verde não faz nada, ali só tem mato. Gente, a prova maior está nas verduras que trouxeram para mostrar. Vocês estão ali na batalha, vocês estão ali plantando, porque se o povo da roça não cuidar, o povo da cidade morre de fome. Devemos botar isso sempre, que nós unidos nós somos grandes, que nós não unidos nós somos pequenos. Então eu agradeço a presença dos doutores e do doutor. Hoje está sendo representado aqui por nós todos. Nós todos estamos com essa grande missão de fazer algo a esse fim. Gostamos que o doutor Cassiano está aqui, mas gostaria mais ainda que na próxima que nós tivéssemos, que nós vamos ter, o prefeito fizesse presença. Porque na hora de bater na nossa porta para pedir voto, aparecem, esquece os 4 anos que nos massacrou, nos pisou, mas bate palma na nossa porta. Então o prefeito é o caráter principal dessa história. E da próxima vez que nós estivermos na Câmara, nós estamos pedindo aqui a todos vocês que bate palma mesmo e pede a presença do prefeito. Só para registrar, para não alongar na parte da moradia, mas é importante a gente vir na pauta a situação das famílias do bairro Guanabara, da ocupação do Guanabara. Tá? O que acontece? Lá é uma ocupação também grande, uma situação, se eu não me engano, em 2018, se eu estiver equivocado em corrida, eu tive acesso ao processo para fim do meu trabalho de mestrado, com um debate técnico. Eu sou mestre em geografia, a minha pesquisa foi voltada em moradia e questão de moradia aqui de Fernando Gomes. Muito bem avaliado pela banca, inclusive com pretensão de publicar livros indicativos. Então, só para retratação, porque alguns falam que não vai descer a minha altura, mas em tese eu sou bem gabaritado para uma instituição pública de qualidade, que é a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Mas retomando a questão da ocupação do Guanabara, lá é uma situação muito grave, certo? Por quê? Lá eles são assistidos pela Defensoria Pública, inclusive com voto na próxima reunião, a defensora que está cuidando do caso, é importante. Inclusive a Defensoria Pública também deve participar da questão da ocupação de São João e do Cinturão Verde. Por quê? A Constituição prevê que eles são obrigatórios para defender os que estão em vulnerabilidade, certo? Então, é importante a participação, inclusive também do Departamento de Habitação, do Departamento de Assistência Social, dos departamentos públicos, se for um debate técnico, certo? A gente não vai resolver só numa ótica. A ocupação do Guanabara é uma ocupação de uma área privada pertencente à Olivânia Constantino, certo? Que nada mais é a família que é dona da Gol, linhas aéreas. É uma área muito grande, certo? E o grande problema daquele processo, eu estudei para fins acadêmicos, a prefeitura ela pediu para sair do processo, literalmente. A juíza colocou a prefeitura no processo de forma louvável. Nesse ponto a gente tem que considerar que foi acertada a decisão da juíza, porém a prefeitura entrou com um agravo de instrumento, que é um recurso, porque ela disse que não tem interesse social naquela demanda. Deixou literalmente a Deus dará.
E o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul acolheu o recurso e mandou girar a Prefeitura e a AGEAB. Pode colar a AGEAB também, porque a AGEAB é interessada. E a AGEAB saíram como se fossem bonitos. E agora, voltou para o juiz aqui para a instância civil, porque já não tem mais competência do poder público, está para sentença. Está para sentença. E a gente sabe que a gente vivenciou o Pinheirinho no Brasil. Quem não conhece o Pinheirinho, em 2012, dá uma bugada, ocupação Pinheirinho, mais de 5.000 famílias estavam ocupando uma área improdutiva, que não deviam imposto para o município. A Justiça Estadual de São Paulo mandou 1.000 homens da Polícia Militar, um trator, tiro, porrada, bomba. Da noite para o dia. Me recordo a data, dia 25 de janeiro de 2012. Foi um crime contra a humanidade que cometeram contra as famílias. Então, quando me vem bravo, não é porque eu quero aparecer, mas é que são causas que merecem uma atenção de extrema urgência. O regime de urgência que deve tramitar na Câmara de Vereadores não é dar aluguel social como um band-aid. É enfrentar uma lei que está impedindo avançar. A lei 3717 está impedindo de avançar. E ela vai prejudicar as famílias da área. Mas é área privada. Mas quando houver integração de posse, para onde elas vão? Para onde elas vão? Porque a Prefeitura abriu mão, a AGEAB abriu mão. Então, o regime de urgência, a todos os vereadores que aqui estão presentes, certo? Que deve ser pautado aqui é resolver o problema de moradia dessas famílias de forma efetiva, sem punição, sem qualquer tipo de perseguição, sem qualquer tipo de manobra que prejudique essas famílias. É isso. Só mais um ponto a respeito do cinturão verde, né? Mas por que o pessoal do cinturão verde está aqui nessa questão da lei da ordem social? Porque, como disse, eles podem entrar numa situação de ocupação, tem mais outra coisa que precisa ser resolvida juridicamente. Eles assinaram aqui em 2011 um contrato de posse precária, permissão de uso precário. Significa o seguinte, sem direito a nada. O dia que a prefeitura quiser, mas são só 9 famílias. Nós sabemos muito bem que quando ocorre qualquer melhoria, né, dentro da questão da infraestrutura, a gente tem uma valorização do entorno, né? E aí essas pessoas vão se tornar um incômodo naquela área. Né? Um incômodo dentro do plano do capital, elas vão ser um incômodo. E elas vão ser convidadas a se retirar também. Então, isso tem que ser analisado não só do ponto de vista dessas famílias que estão abarcadas pelo projeto do DENIT. Nós temos uma questão, porque uma permissão de uso plenário, ela vai esbarrar na questão da necessidade também da indenização da desapropriação. O DENIT quer resolver isso, porque ele precisa indenizar. Agora, como que vai indenizar se você tem um contrato desse? Um contrato que fere de morte uma lei federal. É outra coisa que tem que ser pensada. Então, tudo isso tem que ser analisado dentro de um contexto, porque as questões técnicas que a prefeitura coloca nessa situação aqui, elas padecem de legalidade, elas precisam ser analisadas dentro do plano técnico. Tá? Só uma pergunta. Agora você imagina, a pessoa está na terra, está tentando produzir, ela gastou o seu grau todinho para poder construir um lar que era o lixo. Ela tem família, aí você imagina, de dia para noite, a prefeitura chega com a estimação e te manda você sair. Tá, nessa questão do aluguel social. Tá certo. 6 meses. Aí pode ser que prorroga mais para 6 meses. Você acha que tem pessoas que gastam, por exemplo, 10, 15 anos para poder construir um lar e ainda hoje, está valorizando ainda mais o terreno hoje, mesmo que você fica no real. Você acha que uma pessoa dessa vai ter condições de pegar a família? Ela vai direto para a rua. Filho, pessoas, por exemplo, tem pessoas, por exemplo, uma coisa de 71 anos, ela tem que estar com 5 anos. O que essa pessoa vai fazer? Eu acho que a Câmara, né, a Prefeitura, os
sabe, se a gente pegar a realidade da gente no Brasil, todo mundo é assalariado, poucas pessoas que têm um salário pouco. Por exemplo, hoje o custo de vida, hoje, você vai no mercado hoje, você for fazer uma compra de um salário mínimo. Uma família, por exemplo, de 4 pessoas, 5 pessoas, você tem que economizar para poder dar no mês. Aí, por exemplo, você pega uma família, paga esse aluguel social, certo? Tudinho. Mas daqui a pouquinho, vem na bunda, já vai para tudo. Como é que essas pessoas vão ficar? Isso vai ser outro problema que a prefeitura vai estar criando. E um dia, quer dizer, na cabeça dele, a gente vai ter gente morando naquela praça ali, já foi, aí que a polícia tocando, né? Então, eu acho que é o seguinte, a prefeitura ela está querendo, um outro lado, ela está pensando, por exemplo, na indústria, no progresso, não que a gente é contra isso, Cinturão Verde nunca é contra isso, é a imagem que todo mundo passa da gente, que a gente é contra o progresso, não. Se tiver emprego para a cidade, é bom, isso é bom, mas que as coisas caminham em equilíbrio, juntas. Porque você faz parte da economia. Sim. Isso tem que ser olhado com carinho, porque acontece, agora é uma coisa, mas se for dessa maneira que está fazendo, vai ser um problema muito grande. Agora é O maior problema nosso, nós dependemos da água. Eu acho que a energia se torna muito cara para nós. Tem vezes que eu pago R$1.000, tem vezes que eu pago R$800, e nós dependemos da água. Eu fiz um convite a vocês, né, para ir lá e visitar nós, ver realmente a nossa situação, ver realmente como era os lotes antes, que produção agora. São 3 para 4 anos que eu estou lá. Porque eu já investi, eu tirei, eu deixei de comprar coisa para minha família para investir na terra. Eu não estou dizendo que a terra é minha, mas eu acho que eu tenho direito de explorar ela, já que o município não está explorando, é o direito de explorar. Então, dando continuidade ao que o Praça falou, a maioria da população da ocupação São João vem decorrente do Covid. Aí perdeu emprego, perdeu familiares, e isso também diz respeito ao Cinturão Verde. Mas a gente também tem que levar em consideração a situação psicológica de cada um. Né? Quem sair, a ocupação nós temos lá, está lá por conta disso. Já tem uma bala, perdeu familiares, de criança e idosos. E a mesma coisa lá no Cinturão. E no Cinturão ainda mais um pouquinho, porque tem pessoas lá que nasceu ali, cresceu, casou, teve seus filhos, tem seus netos e perderam familiares. E como que fica a situação psicológica dessa pessoa? Depressão. E aí vai acarretar onde? Ao município. E aonde vai estar o foco? Lá. Precisa de amparo, de apoio e não sabe. Como imaginar uma pessoa de idade? Essa pessoa vai sair de lá, vai para dentro de 4 paredes, chorar, não comer, depressivo, e o final dele é morrer. É isso? Claro. Pessoal, vamos escutar um pouquinho. Então, se tirar que a gente ali consegue a pessoa, Deus que faz as pessoas. Vai ser o que nós vai ser morrer sentado no topo da cidade. Eu sou criada só em fazenda, só em chácara, trabalhando sempre na roça. Né? Então, para mim, ali é a minha vida, me tirou dali e tirou minha vida. Né? E ela falou um monte de pessoas que vai ter a depressão, que é verdade. Se encontrar a rua, passar fome, outros que vão roubar, né? Vão aumentar a fome, a miséria,
Graciano, no meu trabalho no Cinturão, levar para a sociedade, lá tem pessoas que nem Dona Zé, nem a Dona Dirce, nem o William, nem vários outros produtores estão lá. Desde que eu assumi a Associação Aspa 3, eu peguei uma responsabilidade muito grande, né, de correr pelaquele povo. Então, desde lá, a gente vem orientando os moradores que lá não é uma área para moradia, lá não é uma área para comércio, entendeu? E aquelas pessoas que venderam, a gente notificou o município, pediu para o município tomar uma providência. Lá foi uma terra sempre uma terra sem lei, abandonada. Entendeu? Quem causou isso foi o próprio município. E a própria comunidade também que não teve um representante que podia explicar e mostrar para eles e correr atrás das coisas para eles. Eles nunca receberam nada de ninguém. O senhor entende como é que é? Então, doutor, a gente vem fazendo tudo certo para a gente tentar organizar aquilo lá. Só basta o interesse do executivo. Maria Márcia, concordo com a palavra da dona Dilma, na questão psicológica, desde quando houve a entrega da apropriação, acho que 2020, quando eu fui lá as pessoas que estão na margem da rodovia ficaram todas desesperadas. Uns venderam todos os animais que tinham, na hora assim, começou a achar comprador. Outros deu um infarto e morreu. Estava soltando ali no lote 20, passavam uns 2 anos depois, ele falece, de desgosto. O outro, o São Sebastião, do lote, infartou, da cadeira de moto, um senhor de 80 anos, trabalhava no lote dele perfeito. E dona Márcia, eu não estou aguentando isso, quando vai resolver, eu não quero perder minha terra, Rio do Sul. Eu estou me pegando, passado um tempo, o homem teu derrame e sai de cadeira de roda levado ele para São Paulo. Por quê? Desespero, pavor, medo, né? Então, isso é a insegurança, porque a própria prefeitura, ela vem de um jeito que não dá segurança para a gente produzir nada. Eu ia produzir uma galeria lá, uma granja, quando ela chegou para mim e falou, não faça. E aí, assistente social, não faça, porque vocês vão sair. Isso em 2018. Vocês não vão ficar, ninguém vai ficar aqui. Para todo mundo eles falavam isso. O pessoal trabalhar com. Como que eu investi nisso? O município não ajudou. Foi em 2018 que eu participei do projeto lá no OMS, extensão da séria, né? História. Selma, né? Vamos corrigir aqui. Eu participei, a gente foi nos lotes, eles fizeram todo o trabalho do projeto interessante da ação do CD organizado. Porque tem toda uma história, as pessoas entram no lote, aí igual a Márcia acabou de falar, muita gente fica doente, cheia de são idosos. Então, querendo ou não, eles produzem, então para produzir na terra, você vai ter que ter o quê? Saúde. Aí a saúde também não vai lá, porque é pecado, quer judiar, né? Querendo ou não, não tem agente, nem nada. Então, aí o que acontece? Eles são idosos, eles não vão até o posto, tem que até a saúde da família, ela está em quais remédios, o senhor sabe? Então, o que acontece? A gente fez todo um estudo lá no OMS, por causa disso, eles queriam jatear as pessoas, sempre foi assim, sempre foram perseguidos. Aí a professora, né, preocupada, junto com a geografia, a história, eu fazia biologia. Então a gente entrou com os alunos para fazer essa pesquisa. E por isso que eu acho que até eu posso ajudar nessa questão de informar. O que aconteceu? Muita gente adoece, muita gente envelhece, a saúde não é acessível para eles, a saúde pública. E aí também tem a questão do INCRA, né? Tem a questão da reforma agrária que você dá o fomento de moradia, o fomento de alimentação, o fomento de criar os animais. Então, a questão da reforma agrária, ela
vai utilizar, quem vai comer a banana, quem vai produzir. Aquela produção ela é do município. Então, é importante você como agora, presidente da Câmara, tudo, e também a gente sabe o futuro, que a gente não sabe, talvez, né? Você pode ser um prefeito da nossa cidade, olhar para essas pessoas com carinho, porque elas fazem parte da economia do município, elas fazem parte da reforma agrária, que não tem nada a ver com essa ocupação, eles não estão ocupando, eles estão naquele lugar ali com uma função da terra essencial. Então, quando a gente participou lá desse projeto, inclusive é importante você analisar os dados, porque a professora fez anos ali de projeto e de pesquisa, analisar quantas pessoas tem, quantas pessoas moram, quantas pessoas morreram, esperando, porque eu participei em 2018, estava lá, eu fui lá, tinha ônibus lá para o Cinturão Verde. Então, assim, olhar todos esses dados, quantas pessoas, quantas morreram, quantas ainda estão lá, porque é importante fazer um social naquela terra, um social, não jogar as pessoas para a cidade para elas passar por morrer dentro dos outros. Então, eu acho que é extremamente importante olhar esses dados, tem dados e é científico. A gente estava lá na UFMS, lá, conversando, fazendo pesquisa com os moradores. Gente, eu vi lá lote, a coisa igual a Márcia está falando, lote lá perfeito, lote de fazenda, cheio de frutas, cheio de alface, lá, de como é que fala? Verdura, de fruta, de tudo que você pensar. Tem gente lá que produz igual fazenda, você chega, dá gosto de ver as pessoas envelhecem, entendeu? As pessoas têm saúde, as pessoas têm vários, igual ele está falando, paga R$1.000 de energia. Sabe que ele não está construindo? Ele também é um cidadão, ele também tem direito, todos eles têm direito. E aí eu estou falando com propriedade do Cinturão Verde porque eu participei. Eu morei na Vila Globo, sou da Vila Globo, eu cresci no Jupiá ali, ainda aquela parte também, quando tinha aquela rampa. Eu tenho 35 anos, eu sou daqui, então assim, eu tenho muito carinho pelo Cinturão Verde, porque a gente sempre foi ali comprar peixe, comprar as verduras. Então assim, aquilo ali não é gente vagabundo, não é gente que está assim, entrou na terra, foi lá e pagou terra, isso não existe. Então as pessoas que estão ali, passou de família para família. Por exemplo, o vô de fulano tem um lote lá, aí ele vai ficando doente, aí vem tio, vem filho, vem neto, entendeu? Então, lá é uma história, ela faz parte da história do município. Precisa ser olhado com respeito, precisa ser olhado com carinho, porque é uma economia, gente. Imagina que bonito falar, aqui eu tenho uma área de preservação, uma área de reforma agrária, que eles produzem. Olhar para essas pessoas ficarem, não deixar elas morrerem de gosto de parto, igual lá. Com certeza aquele senhorzinho que já que o lote era lindo, é um desses que morreram. Isso indigna a gente. Indigna porque é pessoas que merecem ter respeito, merecem ter reconhecimento também. Porque imagina você ficar lá a vida inteira produzindo, né? E aí morre, isso é muito triste. Vamos começar a caminhar para isso. Então, Deixa eu só complementar, só para não perder o tempo. Em respeito ao Toninho, 3 dias antes dele falecer, eu estive na casa dele. E ele mostrou para mim, o Anésio conhece o Toninho, ele mostrou para mim toda aquela angústia, né, porque ele falou que não sabia, ele gostava da terra, já tinha mudado dentro do lote quando foi passar pela estrada, mudar de novo, e ele não queria ir para a cidade, tanto que a mulher dele pegou, desiludida, foi para a cidade e continuou trabalhando na terra e ficou no lote. Então, 3 dias antes dele morrer, eu sentei com ele falou para ele que ele estava ficando doente por causa disso. Isso aí foi uma omissão que o município fez com esse cara. Isso aí foi um crime. Foi um crime. O senhor entende o que eu estou querendo dizer? Eu vejo muita gente que é reconhecida aqui na Câmara. Aquele cara merece uma homenagem, porque ele era um produtor, ele era um trabalhador, entregou muita coisa para o município. Onésio, você sabe que você não deixa eu mentir. Então, isso aí para mim, não tem mais nem o que falar. Entendeu? Doutor Paulo. Eu queria dizer o seguinte: primeiro, o que aconteceu, né? Nós
você agora, como presidente da Câmara, está ciente dos problemas, está ciente, e há uma divergência nítida entre o que o executivo quer fazer e o que os advogados que representam todo esse pessoal pensam. Eu acho que essa discussão tem que haver. Agora, eles querem também, pelo que o professor falou, impedir a participação da educação possível, porque é um direito deles estar junto, apesar de ter os representantes como advogados, professor Evandro, o pessoal da universidade, mas eles querem estar junto e querem conversar com vocês. Então, eu acredito que você não vai ter capacidade hoje de resolver isso, que eu sou algum, mas você sabe das dificuldades, já explicaram para você, você sabe que tem uma divergência grande em que eles pensam e o que o executivo pensa, e você solucionar, você achar um denominador para isso. Todo esse pessoal aqui hoje, sim, se prestigiar, e realmente eu consigo sua casa, o nome dela aqui, então eu aprendi com uma alegação de que eles estavam lá fora, porque quando você chegou e falou aqui dentro, na hora da reunião, eles estavam fora esperando a decisão, a inversão da temática, então o pessoal aqui não vai bagunçar. Não, eu acho que precisa rever, sabe assim, essa visão que eles têm em relação à população, a população tem direito realmente de aqui participar, discutir, e levou para você, se você percebeu que todo mundo está ciente das suas dificuldades do dia a dia. Então, você leva para o executivo, sabe que tem divergência e precisa marcar uma reunião. Agora, impedir a participação do popular não podemos, porque eles são realmente os donos do. Gente, obrigado. Antes de voltar para a mesa, chamar a atenção para isso. Eu acho que foi, Cassiano, foi muito, mas absurdamente desrespeitoso o que fizeram hoje com a gente. Os nossos representantes, advogados, pessoal da universidade, a própria população da ocupação. Porque, assim, usaram, na realidade, usaram o justificativo de que a população estava lá fora, nós estávamos lá na calçada, na rua, né? E entraria só os representantes, como combinado com vocês. E aí eles chamam o professor, fecha a porta do seu gabinete, é o seu gabinete. Fecha, não deixa ninguém entrar. Põe o segurança na porta, eu acho que é segurança, porque ele estava pedindo a passagem, e falou que, sem consultar a gente, falou que a reunião ia ocorrer, porque nós estávamos descumprindo o combinado, porque tumultuando. Nós estávamos lá fora. Daí que nós entramos. E aí a gente queria uma explicação. E até então a gente estava pensando que você estava na reunião, porque era o seu gabinete e o combinado na sessão era de você. Então, assim, uma dica, está saindo muito feio para você, que era o seu, a reunião foi chamada por você, no seu gabinete, e o representante do prefeito ocupa seu gabinete e não deixa ninguém entrar, entendeu? Usando segurança. Isso vai sair muito mal na imprensa. Então, eu acho que a Câmara tem que repensar o trato com a população, porque isso aqui é uma casa pública, a gente tem que se manter. Por quê? Porque a gente não consegue outros espaços na Câmara ou na Prefeitura. O prefeito não recebe mais a gente. Ele recebeu uma vez a ocupação de São João há 3 anos, nós estamos lá e nunca mais. Naturalmente não recebe. O prefeito tinha que estar aqui resolvendo, porque essa solução você não vai dar de fato. As soluções legislativas, a Câmara tem responsabilidade, como a lei, como nós já falamos. Agora, questões do Executivo é do Executivo. E ele está fugindo e deixando a bomba na mão da Câmara. Ele vai estourar essa bomba porque a população está revoltada. Não somos só nós. Tem vários problemas. A cidade não está mil maravilhas como pinta nos vídeos do prefeito. Não está. Tem muita gente descontente, né, que vai piorar a situação. Então a Câmara tem que estar atenta e tem que chamar o Executivo à responsabilidade. Porque o que fizeram hoje aqui, a mão, com certeza, do prefeito, né, foi um desrespeito gigante. E não adianta colocar na imprensa, nas rádios aí, que é a população que está tumultuando. Não é, porque nós também temos formas de comunicar a população dos nossos, e a gente vai explicar.
também de burro, sabe? Ignorante. Ó, pessoal, eu vou falar dá licença, eu quero falar o meu ponto de vista como vereador dessa Câmara. Essa lei de 2020, o doutor Cassiano não estava presente. Ele não era vereador, não era presidente de Câmara, é uma coisa lá de trás. Então não adianta hoje, por exemplo, chegar todo mundo, colocar ele ali naquela posição e dar essa responsabilidade para ele. Ele marcou aqui uma reunião para conversar e anotar o que realmente ele anotou ali. E ele sozinho não vai conseguir, gente, de verdade. Eu não estou aqui para proteger, para falar, não. Ele sozinho tem a boa vontade? Com certeza tem. Está vendo a situação? Mas sozinho ele não vai conseguir agora, nesse momento, por exemplo, dar uma resposta que todo mundo está esperando. Isso não vai acontecer, não tem milagre. Ele precisa chamar para uma reunião realmente jurídico da Câmara, prefeito Ângelo Guerreiro, Ministério Público, pessoal da habitação, os advogados de vocês, 3, 4 líderes e sentar numa mesa com calma e discutir. Isso sim precisa ser feito. Isso vem arrastando desde 2020. E vocês estão aqui querendo uma resposta cá. Eu acredito. Presidente, qual é o dia que o senhor consegue reunir quem tem essa responsabilidade de dar uma resposta? Ele precisa falar aqui para vocês assim, ó, pessoal, eu preciso fazer uma reunião com quem realmente tem a responsabilidade de poder trazer tudo isso lá de trás, as promessas lá de trás, e vir aqui sentar e discutir. Porque ele não pode responder por quem prometeu lá atrás. Porque eu já fui com o prefeito Ângelo Guerreiro no Cinturão Verde fazer reunião, quando eu fui candidata a vereadora, e ele fez uma promessa lá. E não cumpriu. Então, assim, precisa trazer, sentar, fazer esse núcleo todo, essa comissão toda, presidente, para o senhor até dar essa resposta para ele. Mas eu acho muito sério isso, e eu parabenizo a condição que ele teve na sessão, que foi muito. Vocês estavam sim nervosos, queriam realmente uma resposta, uma situação que resolvesse. Agora, ele já notou de tudo que cada um falou. Eu acho que agora está na mão do presidente reunir realmente quem precisa estar aqui para dar uma resposta para vocês. Eu ia falar, mas eu vou deixar uma terceira pessoa falar agora. Eu vou falar, né? Pode ir. Porque eu não quis falar nada quando era do povo, por exemplo, eu quero falar o dia que o prefeito tiver aqui, ó, por exemplo, vocês estão aí sim, porque no passado, o prefeito pisou lá de Milano, justamente comigo, com outro, não sei se alguém ainda é naquele que está morando até agora, mas o prefeito, lama aquela botinha dele, sabe? São todas daquele jeitinho, tirando, pisando muito mais, e prometeu. Então eu quero falar diretamente com ele. Porque o meu falou, não está nada mais tocar perto do vereador, dos outros representantes, tá? Se o prefeito se prometeu no estado para ouvir, se lembrar, pelo mal que ele falou, não adianta nada. É verdade. Então, o dia que o prefeito estiver aqui, aí sim, aí conta com a gente. O vereador, a senhora foi convidada hoje para a reunião? Não. Então... Não foi? Não foi. E até hoje você não precisa estar aqui antes. Você não foi convidada? Pessoal, infelizmente, vereador, eu não concordo com certo tipo de coisa que a senhora falou aqui agora. Porque eu, quando eu assumi a associação da ASPA 3, eu tinha ciência que daqui para frente eu tenho a responsabilidade de resolver as coisas do Cinturão Verde. Então, como ele, como presidente, ele não estava na época, e nem ele pode ser um futuro prefeito, vai sobrar um monte de bomba para ele. Só entende como é que é? Então,
ele tem sim que ter a posição de ajudar nós, e nós, aqui mais uma vez, eu vou repetir, a gente não está aqui para fazer baderna. Marine, você está se retirando? Eu preciso, então, que você só fique 1 minuto na minha fala aqui, por favor. Vamos... Tá? Eu quero que vocês entendam que não foi a gente que fez baderna, a câmera estava aberta para o público, não era uma audiência pro Cinturão Verde nem para São João. Então tinha gente que estava lá por causa do autismo, tinha uma senhora porque a mãe dela morreu, tinha uma doida dando trabalho. Quem? Eu? Doida que é você! Vocês devem pedir lá e eu ajudei! Não preciso falar mais nada. Por favor, sem... Ayran, acho que vamos... Não vamos... Passa por mais gente. Por favor. Isso é normal? Pessoal, Cara, é básico de bebê. Desculpa, senhora. É petista. Desculpa. é só para propor o encaminhamento. Desculpa, é que passou como se a gente... Doido, tá bom, te desculpa, tá doido. bom? Obrigado. Obrigado. Só para propor um acordo. Oi? Olha, não, por favor, eu preciso que você esteja aqui. Tá, por favor, deixa eu agora finalizar. Eu vou finalizar a reunião, muitas pessoas precisam sair, a Marine precisa sair. Eu vou fazer falar uma frase aqui, que é uma frase que vocês entendem bem. Desse limão nós vamos fazer uma limonada. Então, o que eu quero que vocês entendam? Nós precisamos fazer a evolução disso tudo, a várias mãos. E eu tenho certeza que todos vão colaborar. Do dia de hoje, nós tiramos todas essas anotações. Vou falar aqui rapidamente. O planejamento de habitação, a lei aprovada, a questão da APA, o DENIT, a desapropriação, a estrada não estar no plano diretor, o projeto de lei não tramitar, a lei pode ser inconstitucional, por que colocar um artigo nele nesse momento? Também uma coisa que não foi falada aqui, eu coloquei, que é a questão da sede, que o professor Evandro nos solicitou, a sede para a associação, e a presença da Defensoria Pública e da GEAB, conforme foi colocado. Então, vamos tirar do dia de hoje essa pauta. E eu gostaria que vocês nos apontassem, nos dessem a certificação, que quais pessoas os representam para que possamos sentar numa mesa, né? Para que possamos pleitear essa reunião. Então, aqui nós temos a Marine, que está ali em pé. Num primeiro momento, solicitamos aqui as pessoas que sentaram, o Dr. Lucas, a doutora Luciene, e a Yasmin, a Marine, e também o Dr. Evandro, que passou mal. Acredito que o Ayran, por ser presidente da associação, né? Seu Delmo. Oi. Senhor Delmo. Vice-presidente. Vitor. Então, o senhor Delmo, o Vitor. E a Giovana, tá, professor? Giovana. Senhor Delmo, Vitor, o Giovana. Laís. E José. José. Então foram 5 nomes aqui, mais a Marine, o Dr. Lucas, doutora Luciene, doutora Yasmin, Vitor também. Coloca a Márcia também, está lá E a Márcia. Veja, nós temos que ter também, isso foram 10 nomes, mais Defensoria, a GEAB, mais toda a estrutura técnica que eu tenho certeza que a Prefeitura vai nos colocar para a gente evoluir, e mais todos os nossos vereadores que a gente quiser que participe, acredito que todos vão querer participar. Então já nós temos aqui uma reunião para se tornar produtiva, com muitas pessoas, às vezes não consegue avançar. Então talvez a gente reúna essas pessoas e elenque um número menor para que a gente possa evoluir. Mas eu quero finalizar o dia de hoje, se nós podemos
avançar nesse assunto, nessa pauta e com essas pessoas na representação de vocês, para que a gente possa evoluir. Pode ser? Sim. Eu queria, é importante colocar a questão da moradia, o plano de reúne. Tem uma lei de reúne aqui agora, né? A viabilidade das ocupações. Por favor. São duas coisas. Só mais um acordo. O comprometimento de não inserção na pauta desse dispositivo da lei de 2020 até a gente decidir isso. Porque vai ser como se fosse uma pseudo-ofensa pública para discutir esse questão. Então seria interessante que o compromisso de não ser inserção na pauta é isso. A tramitação do projeto de lei. Agora, duas coisas. Que todos os vereadores sejam convidados a participar desse vereador que não foi convidado para a história do nome, e que a presença desses moradores aqui na frente não seja desculpa para poder cancelar a informação. Porque eles só dão nosso direito de ficar aqui na aplicação, de ficar na rua, 2 horas da calçada, e que todos os vereadores sejam convidados por vereadores que não foram votados, nem estavam sabendo da situação que aconteceu. Então, eu acredito assim, ó. Isso que ela falou não tem problema algum, mas eu queria que vocês entendessem que vocês possam confiar na minha pessoa nesse sentido assim, se nós estamos construindo isso, eu não gostaria de ver vocês em condições, já que nós estamos lutando todos por uma causa só de melhoria, que vocês também não precisem se expor. Às vezes tem que alguém trabalhar, às vezes alguém é difícil vir, né? Então que vocês não precisem dessa forma. Mas, claro, o espaço é aberto, não tem problema, mas é mais para vocês também terem uma qualidade aí, não sofrerem tanto. Sem problemas. Sabe, só que a gente quer se enxergar como seres humanos. Cinturão verde não é só uma área lá. Não são só lojas, cada loja tem seres humanos. Na ocupação são seres humanos. E nós estamos sendo perseguidos. Nós estamos sendo humilhados. E não importa quem era vereador ou prefeito em 2020, quem estiver ocupando o cargo vai ser cobrado pelo povo, porque é o nosso povo. Pessoal, então a gente encerra aqui hoje. Eu agradeço. Eu só preciso que essas pessoas que a gente elencou que me deixem o telefone, porque daí facilita de alguma forma para a gente entrar em contato. Tá bom? Obrigado. Passar para a mesa aqui, por favor. Antes de sair, vocês limpam aí a saída onde a gente fez o café aí, não deixa sujeira.